O que é que tu lembra, assim, da tua infância fortemente, assim? A partir de quantos anos? Ah, cara, inclusive eu estava falando isso quando nós chegamos Ah, aqui. Eu tenho a minha memória, a minha memória infantil ela é muito grande. aguçada mesmo? Ela se tornou seletiva por conta dos abusos, né, da violência que eu sofri do meu pai, né? Eu acho que isso me trouxe até aqui. Já vai começar me emocionando Mas porque, calma, de boa. Não é só você, tem uma legião de gente que sofre aham, isso e precisa ouvir histórias como essa, é, né? e Que tipo... porque assim, eu não sei, eu acho que estava escrito, eu sei disso, eu sou espírita e tudo mais. Hoje eu entendo perfeitamente isso. É engraçado quando eu começo a contar, as pessoas, não fique assim, gente, isso está resolvido na minha vida. É importante que vocês saibam que me emocionar com isso é uma coisa que nunca vai deixar de existir, né? Natural. Eu, essa relação é, perene com meu pai, ela vive em mim, ela me representa. Isso faz com que eu sempre saiba o que fazer e o que não fazer com as pessoas que Isso é eu amo. importante, cara. Com certeza. Isso me deixou. Eu, inclusive, acho que meu pai foi um instrumento para que eu evoluísse, né? Hoje a minha concepção, a minha percepção Do é essa. caralho, viu, isso É aí. muito, é muito louco. Para você chegar nesse, É. nesse entendimento, leva muito tempo. Então, eu lembro que meu pai não me aceitava como filho. De uma família de 8 irmãos de sangue e mais uma irmã que a gente ganhou de Deus nos presenteou com uma irmã que a gente adotou. Ainda fora a outra que ele conseguiu depois da nossa separação, uma irmã que eu tenho que mora em Valença, Carolzinha, amo demais. É, eu. Por que eu comecei a falar? Não, você estava falando Esse é o Covid, viu? do adotado, dos irmãos e Então, tal. Esse assim, convívio com ele. dentre tantos irmãos, meu pai me escolheu para dizer, Os- para dizer que eu não era filho dele, por quê? Não existe, nunca existiu motivo nenhum. A minha mãe, ela é a primeira filha da minha avó que teve minha mãe com 14 anos, de uma família de 16 Caralho. 16 irmãos. A minha mãe criava um filho e um irmão. A minha mãe cozinhava aos 5 anos de idade. Isso é absurdo até a gente pensar que uma criança, hoje em dia, na atualidade, uma mãe que cozinhava aos 5 anos de idade. É impossível até de... É porque tá fazendo, era um papel de criança que ela devia estar fazendo, Exatamente. exercendo, né? E não Certamente. tava. Então, assim, e meu pai dizia que eu não era filho dele porque ele, enfim... Pô, mas tu tinha quanto tempo? Ou tu tinha quanto tempo de vida nisso? Desde sempre. Mas Meu assim, pai, quando você como lembra... meu pai trabalhava no Denox, ele construía estradas e ficava um tempo distante, né? Então, eu não sei, na verdade, nem minha mãe entende por quê. Ele me ignorava. E eu acho que isso é coisa realmente dos planos de Deus, né? Vavá, Então, na escala de filhos, você era qual? eu sou o penúltimo. Vem Que o nóia, né? Antônio, que a gente chama de Neto, a Raimunda, que a gente chama de Mundinha, a Alzenira, que a gente chama de Zena, a Bel, que chama de Belim, o Francisco, que chama de Tichita, o João, que chama de Joãozinho, o Vavá, o Genivaldo, que chama de Vavá, Vavá. e a Zenaide, né, que chama-se Zenaide mesmo. Então, assim, meu pai, ele não me admitia como filho e ele me excluía dentro dessa família. Dessa comunidade, né? Isso, dessa comunidade familiar. E eu vivia à margem o tempo inteiro. Eu amava meu pai, eu queria abraçar, eu queria dizer, sabe, eu queria fazer parte. Eu comecei a perseguir, isso começou a me incomodar. O que eu faço para meu pai me amar? Assim, e sempre foi em vão, né? Eu era o cara que apanhava por qualquer coisa, eu apanhava porque meu irmão merecia, porque meu irmão corria e eu ficava, eu apanhava. Então eu sofri muita violência. Nós vamos chorar junto aqui hoje, viu? Assim, então eu me sentia realmente um peixe fora d'água e a música era uma coisa que me embalava, né? Que me embalou sempre. E todos os instrumentos que eu pegava, eu conseguia fazer sons. E um irmão, você pra ter ideia, meu pai era tão fora da caixinha que ele expulsou o meu irmão mais velho com 16 anos de idade. E meu irmão teve que vir embora para a casa dos meus avós aqui. E é claro, isso aqui é um podcast, mas a minha vida é um livro aberto. E eu acho que o poder de superação é o que conta nesse momento, né? Mas Então, esse poder de superação, ele transcende um processo de criar couro grosso. com certeza, com certeza. E esse coro, ele foi criado ali, sabe? Ele foi
como é que chama esse processo do couro? Apanhar muito. Curtir, mesmo, né? Curtir aqui. Exatamente. Então, esse irmão, vira e mexe, ele vinha nos visitar. E aí ele percebeu isso, ele começou a me trazer, aí trazia um pianinho de brinquedo, e aí via que eu começava a tocar, isso foi com 6, 7 anos. Nessa época. E aí ele, da outra vez, trouxe uma gaita, e eu saía, e disse, cara, esse menino, porra, Ouvido musical. ele não conhece nem as notas e sai tocando. Aí uma vez ele me trouxe um violão de brinquedo mesmo, desses violões que não tem... E aí eu lembro que eu ficava... eu sou de uma família muito católica, né? Então minha mãe cantava na igreja, meu irmão cantava na igreja. E aí o meu quarto irmão, Abel, certa vez comprou um violão e aí ele deixava o violão trancado, né? Dessas portas que tem essas chaves, que tem esse dentezão assim, né? Então assim, eu descobri, não sei como... que se a gente serrasse ali, deixasse ela reta, a gente conseguia abrir. E aí eu comecei a abrir, rapaz. E meu irmão saía para trabalhar e eu ficava. Tinha uns, se chama de vigu, de cancioneiro e tal. E eu comecei ali. 8 anos? Eu já tinha 10, 12 anos por aí. Foi bem prestes a gente voltar para o Piauí, a separação dos meus pais. Você estava na Bahia? No interior da Bahia, que fica no caminho de Canudos, onde teve aquela guerra de Canudos e tal. Sem interromper, a gente vai voltar para você voltando, ficava prestes, né? Uma curiosidade, o teu irmão foi expulso de casa com 16 por quê? Meu pai não queria que meus irmãos, que os homens usassem, depois de 15 anos, usassem camiseta. Regata? Regata e nem usasse short. Meu pai era muito louco, meu irmão. Então assim, meu pai nunca usou short. Caralho. Meu pai só andava de calça comprida e camisa aqui. Muita loucura, meu irmão. Isso não é nem machismo, é um negócio muito maior. É muito maior. Então assim, meu irmão acabou se rebelando também contra ele, né? Contra aquilo, pô. Começou a crescer e começou a enfrentar aquilo. E aí, numa discussão, ele simplesmente... Resolveu. Exatamente. Na família do teu pai, né? Pra gente entender esse contexto, né? Pra gente fazer essa narrativa. Ele era o mais velho da família ou ele não. vivia aquele ambiente também? Eu creio... sim. Eu só tô perguntando isso porque é bom a gente falar, né? Pra entender esse contexto. Que não era maldade do meu pai, na verdade. Pois ele vivia... Exatamente. A gente é produto do meio, realmente. É muito forte isso que você falou. E meu pai era o último também. Meu pai sofreu essa violência, né? Meu pai viu o meu avô, a minha avó sofrer essa violência, né? Ninguém dá nada que não receba. Exatamente, né? É por isso que quando eu digo que foi bom para mim, porque hoje eu sei o que fazer e o que não fazer. Tem a escolha. Exatamente, todo mundo tem uma escolha. Eu acho que meu pai não teve porque ele era fruto daquela realidade, daquele contexto. Mas demora um tempo pro cara curar, se é que cura, mas para entender... E Elton, se você imaginar que até... Teve um momento que eu fiquei assim meio que irado com Deus. Eu sou muito cristão, certo? Mas fiquei com raiva de Deus porque a minha maior vontade era poder crescer e poder sentar aqui e chamar meu velho de meu velho, porra. Cara, eu sei bem. Eu te amava tanto, meu irmão. Que besteira, cara. Não mudou nada, tá vendo? Nós vamos chorar Você muito não... aqui. Mas sabe? É isso, cara. E eu fiquei muito mal quando meu pai faleceu, né? Foi um ano depois que ele largou a gente. E a gente passou necessidade em Oeiras. Não fossem os irmãos, os mais velhos que se juntaram e nos proveram ali, a gente tinha passado fome. Então, um ano depois, meu pai falece e eu, parece que eu perdi tudo. Eu perdi a vontade de viver porque eu tinha um projeto. Eu queria crescer para mostrar para meu pai que eu tinha valor.